Deus seja louvado. Amém. Vamos dar início a esse santo culto de adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. Sejam todos muito bem-vindos, congregando mais uma vez nessa noite de terça-feira. Já estivemos congregados agora um pouco mais cedo, e agora à noite também juntos na presença do nosso Deus. Já de antemão quero pedir aos irmãos que compartilhem a live com seus contatos, faça chegar aos seus conhecidos o santo culto. Depois do culto, nós divulgamos, a gente lança no canal do YouTube só a palavra também que Deus mandar hoje, e assim todos os cultos que são realizados, também os cultos das mulheres. Vai entrando na live, já vai dando seu joinha, o seu like, para a gente alcançar muita gente aí através do nosso vídeo, tá bem? Vamos louvar a Deus com o cântico 54, 54.
Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, vamos cantar o hino 64, 64.
Glória ao nosso Deus. Irmãos, agora os irmãos mandem seus pedidos de oração aí através da live, no Face, no YouTube, vocês que estão nos acompanhando, ajudem a compartilhar a live, que nós vamos cantar mais um hino para orarmos a Deus. Então façam menção aí de todos os pedidos de oração que nós apresentaremos ao Senhor e não deixa de compartilhar a live com seus contatos, tá bem? Vamos cantar o hino 116, 116. Glória a Jesus. Irmãos, vamos orar agora, apresentar a Deus os pedidos de oração da nossa Irmandade, também as nossas orações em particular. Você aí na sua casa, onde estiver, sendo possível, ajoelhe-se também junto de nós, ore, clame ao Senhor,
para que a presença de Deus chegue até onde você está. Nunca se esqueça que nós estamos na presença do Senhor, na presença de Deus, e na sua presença temos que prestar a Ele toda a reverência, todo o temor, enfim, procurar estar em santificação diante do Senhor, para que as nossas orações não sejam impedidas de chegar a Deus. Clamemos por todo o povo de Deus na terra, por esse santo culto, e que o Senhor também mande para nós nessa noite a sua santa e bendita palavra. Ajoelhados em nome de Jesus Cristo, oremos a Deus. Amém. Glória a Deus, santo é o Senhor. Altíssimo Deus, Pai de toda graça e de toda consolação, prostramo-nos diante dos teus pés em adoração, em oração a Deus, para pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos erros que cometemos diante de Ti. Em todo momento, Senhor, falhamos. Em todo momento estamos, Senhor, em pecado, grande ou pequeno, estamos sempre em falta diante do Senhor. Mas nós te louvamos, ó Deus, pois não tem faltado a Tua graça e a Tua misericórdia em favor das nossas vidas. Por mais difíceis que sejam os dias, a Tua graça, Senhor, tem bastado para nós, pois sentimos refrigério através da palavra de Deus e os nossos dias têm sido mais felizes, pois temos entregue a nossa vida nas Tuas mãos. Ó Deus, muitos dos nossos irmãos e irmãs têm enfrentado, Senhor, provas, lutas, dissabores na sua vida, têm enfrentado também algumas calamidades, enfermidades, e todos nesse momento clamam pela Tua infinita misericórdia e bondade. Todos nesse momento invocam o nome de Jesus Cristo, esperando de Deus uma saída, esperando de Deus uma resposta. Senhor, quero olhar nessa noite para dentro dos nossos corações. Cremos que Tu encontrarás, Senhor, um desejo ardente de servir-Te na terra, ainda muito embora sejamos falhos, como já dissemos, o nosso desejo é fazer o bem, o nosso desejo é fazer o certo, é agradar a Deus. Olha, Senhor, nesse momento para dentro do nosso coração e não permita que nós venhamos perder a comunhão por coisa estranha nenhuma, que nós, Senhor, venhamos deixar de crer na Tua palavra e nem de acreditar de que as nossas orações estão subindo até Deus. Muitas vezes o Senhor parece demorar, mas não é verdade. Deus vem na hora certa. Outros momentos Ele parece se calar, também não é verdade, Senhor. Nem sempre nós compreendemos o que Deus está falando, mas queira ajudar-nos, Senhor, a ter uma relação mais próxima contigo, a fim de compreendermos melhor a Tua palavra, compreendermos, Senhor, melhor o Teu querer em nós. Faz essa noite com que o nosso coração se achegue até Deus, com que a nossa fé alcance, Senhor, a hora dos Teus vestidos, para que de Ti possa sair virtude para a nossa vida, para o nosso coração também. Tomai, Senhor, nas Tuas mãos todos os pedidos de oração da nossa irmandade. Cada um que clamou, pediu, espera, está confiante, firmado de que o Senhor o ajudará, de que o Senhor fará obra na sua vida. Às vezes, Senhor, nós vacilamos também quanto à fé e nos achamos incrédulos, mas nessa noite, por caridade, deposita um pouco mais de fé dentro dos nossos corações e faze-nos guardar essa fé que a Tua palavra diz, a fé que uma vez foi dada aos santos. Faz de nós participantes, ó Deus, dessas bem-aventuranças, dessas maravilhas celestiais, que é estar diante do Senhor em oração, que é estar diante do Senhor em clamor, em santificação. Faz, ó Deus, com que as Tuas obras, os Teus milagres alcancem as nossas casas, os nossos filhos, a nossa família, que nós possamos sempre, Senhor, estar diante da Tua presença. Converte, Senhor, os nossos filhos a Ti, converte-nos a Ti também, a nós, para que o nosso coração esteja sempre na Tua mão. Não, Senhor, um coração acusador, um coração cheio de rancor, ou de ira, ou de ódio, mas um coração perdoador, um coração pacífico, um coração cheio de amor, Senhor. Ainda que recebamos o mal em algum momento,
Dá-nos graça de sempre fazer o bem, de sermos disseminadores da tua graça e da tua misericórdia. Quantos, Senhor, estão assistindo o culto e se acham desanimados na fé? Essa pandemia foi um grande teste, não só físico, mas também psicológico para todos nós. Nós compreendemos que ela parece estar se dissipando, Senhor, ou pelo menos com menos intensidade do que no começo, porém ficam as marcas, ficam os medos, as incertezas, e todo esse tempo sem congregar trouxe ao teu povo uma dificuldade de retomar as suas atividades na igreja, na sua vida espiritual. Senhor, pouco a pouco, um tratamento de fé como um tratamento espiritual, vai reanimando a tua igreja. Glória a Jesus, aleluia. Reanima, reaviva os corações, Senhor, reaviva os sonhos por amor do teu nome. Visita agora cada casa. Quantas casas o esposo agora já congrega só, ou a esposa, ou nenhum dos dois estão se congregando, acomodaram-se, Senhor, enfraqueceram-se, mas tu tens a fortaleza da tua palavra. Senhor, visita cada um desses corações e não permita que o nosso adversário nos faça parar diante da tua presença. Oramos pelos pedidos de oração da nossa irmandade, todos os que pediram estão acompanhando a live, assim entendemos, também, Senhor, intercedendo pelas causas às quais fizeram menção. Senhor, tu pode entrar no juízo, nos fóruns, nos hospitais, onde quer que seja que o teu povo tenha um problema, uma doença, no próprio corpo físico, tu nos pode visitar, Senhor, e arrancar tudo aquilo que nos tem feito mal, tudo aquilo que tem trazido dissabor a cada um de nós. Senhor, vem na nossa vida e ajuda-nos a agarrar na tua palavra, como aquele que agarra numa tábua de salvação, sem titubear, sem vacilar na fé. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Senhor, que nesse momento haja o toque do teu Espírito Santo na vida de cada irmão do ministério, cada irmã que prega, que anuncia, que cuida da tua obra, cada servo e serva teu, tua, que possam ser animados, Senhor. Nós nos esquecemos muitas vezes que também temos uma alma e que precisamos de conforto, precisamos da Tua palavra. Senhor, nos ajuda a ser fiéis a Ti. Senhor, só Deus para ter misericórdia, para nós estarmos aqui nesse lugar. Tu sabes, Senhor, o quanto custa, Tu sabes o quanto é difícil. Senhor, não é uma reclamação, é uma entrega da nossa vida nas Tuas mãos. Nós, Senhor, nos colocamos à tua inteira disposição. Não nos queira mal, Senhor, por falar contigo, mas tu és o nosso Deus, tu és o único a quem podemos confessar, Senhor, as nossas angústias, os nossos anseios. Bendito seja o nome do Senhor. Alguns, Senhor, têm acesso a profissionais, como psicólogos, terapeutas, outros não têm, Senhor, tem a oração, e a oração é a melhor e maior terapia que pode existir. Faze-nos orar, faze-nos falar contigo, fortalece-nos, Senhor, em oração. Se a igreja de Deus percebesse, Senhor, se pudéssemos compreender a grandeza, a grandiosidade que tem a oração, ela, Senhor, faz mais bem à nossa alma muitas vezes do que própria palavra, do que ouvir a própria palavra, porque buscamos sempre respostas através da palavra, e a oração é aquela que nós falamos com Deus das nossas angústias, e o Senhor na mesma hora responde nos nossos corações. Senhor, toma nas tuas mãos os enfermos, aqueles que estão passando por tratamento, como a irmã Virgínia, que veio da Bahia, salvo engano, está aqui em São Paulo, aqui no bairro da Saúde. Amanhã, com a graça de Deus, estarei indo visitá-la na sua casa para fazer a unção da tua filha. Dá a ela uma boa recuperação contra esse câncer. Senhor, ela tem sofrido bastante as notícias que me têm chegado. Que o Senhor possa estender a tua mão e fazer uma obra na vida dela. Oramos, Senhor, pela Camila, o bebezinho. Ainda essa semana, ontem, tive uma boa notícia, o irmão N compartilhou que os tumores começaram a regredir, começaram a diminuir. Glória, glória a Deus nas alturas. Como tu és bom, Senhor, como tu és maravilhoso. Entretanto, os médicos alertaram que ainda há um grande caminho a percorrer, mas nós estamos, Senhor, otimistas, estamos crendo, Senhor, na capacidade desses médicos, desse grande centro hospitalar onde ela está se tratando, mas muito mais.
Confiados no poder de Deus e das orações da tua igreja, liberta essa criança, por favor, Senhor, em nome dessa mãe, em nome desse pai e de todas as mães e pais que estão assistindo esse culto nesse momento e muito mais, em nome de Jesus. Faz essa obra, por favor, ó Deus, aonde Tu nos der vida, saúde e oportunidade, nós não cessaremos de engrandecer o Teu nome. Da mesma sorte, oramos pela Juliana, cunhada do irmão N, que está se tratando também contra o câncer. Que todos, Senhor, possam ser vitoriosos, esses heróis, heroínas que estão guerreando contra esse inimigo invisível, que eles possam sentir também a presença do Teu Espírito, que ainda é invisível, mas é possível de sentir no coração, que eles sintam um conforto da Tua graça, do Teu Espírito Santo sobre as suas vidas. Glórias a Deus nas alturas. Oramos pelos desempregados, oramos pelos enlutados, pelos que estão passando tribulações, por aqueles que têm causas nas Tuas mãos, como o irmão Alexandre. Tem uma causa difícil, Senhor, tem se queixado, tem pedido, em nome de Jesus, põe a Tua mão, Senhor, põe a Tua mão de libertação. Oramos pela vida do Amir, que ainda me relatou na semana passada, que espera alguma coisa, Senhor, não sei se já se concretizou ou não, mas Tu o sabe, seja o que for, Senhor, põe a Tua mão e faz a Tua obra. Ajuda nessa noite o Teu povo a clamar, ajuda nessa noite o Teu povo a interceder, a orar, a exaltar o Teu santo nome. Parece cansativo, Senhor, parece demasiadamente prolongado, mas sem oração não haverá milagre, sem oração não haverá proximidade com Deus. Tem misericórdia e ajuda-nos a estar sempre clamando a Ti. Manda nessa noite a Tua santa e poderosa palavra e fala, Senhor, com a nossa alma, fala aos nossos corações, dá-nos graça de compreendê-la de maneira clara, Senhor, e que possamos acatar os conselhos da Tua santa palavra. Nós cremos que a Tua palavra é luz, é vida, é saúde, Senhor, para a nossa vida espiritual. Faz com que a Tua graça seja derramada através da Tua palavra, que o Teu povo possa ouvir, Senhor, atentamente, e que se há algum coração endurecido, que possa ser tocado nesse momento. Glória a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Guia o santo culto e prepara tudo o que temos de necessidade, de acordo à Tua vontade na terra. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, bendito para sempre. Amém. Deus seja louvado. Amém. Santo Deus. Brunão, vou fazer aviso agora? Então vamos lá, irmãos. Dia 2/11, nós temos culto de busca dos dons nessa congregação, às 15 horas, tá bom? Então a Irmandade está convidada a estar presente aqui junto de nós. E no mesmo dia, às 10 da manhã, nós vamos fazer gravação dos hinos para o culto online. Então, só a Irmandade está presente aqui, que a gente recebe todos vocês. Os cultos online, todos os dias, às 20 horas. Os cultos presenciais, terça-feira às 14, quarta-feira às 20, sábado às 10 da manhã é o culto das mulheres, e domingo às 10 da manhã e às 18h30 é o culto para a nossa Irmandade também presencial. Todos esses cultos são presenciais e a Irmandade está convidada a estar junto de nós sempre aqui. E aula de música, domingo às 10, antes do culto das 10, aliás, às 8h30 da manhã, e domingo no culto das 18h30. O que mais tem de aviso, Brunão? O livro da Hora da Bênção está aí na descrição do vídeo, o link para a Irmandade. Só vocês pegarem o link e faz a compra pelo Mercado Livre. Marquinho, chegou? Tem algum aviso, Marquinho? Para o culto? Nada? Então, tá. Sim, alimentos não perecíveis. A Irmandade pode continuar trazendo. Eles têm preparado bastante coisa, graças a Deus, e vai preparar muito mais, tenho certeza. Vamos louvar a Deus com o cântico 263. E Deus vai mandar para nós a palavra. 263.
Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória, glória a Deus. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Onde fala aqui o Sermão da Montanha, as Beatitudes. Glória a Deus, glória a Deus. Tá no jeito já? Lemos com a ajuda de Deus, irmãos. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disseram todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos da casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus, irmãos. É uma palavra bem conhecida. Entretanto, a palavra de Deus tem essa capacidade de se renovar. Gostaria que a Irmandade, todos os que estão assistindo, Deus me trouxe essa palavra mais cedo, de manhã, quando eu fiz minha oração da manhã. Eu sabia que estava no Evangelho, mas a gente não tem hábito de ler a Bíblia como deveria. Custei achar, mas Deus preparou de achar. Aqui, irmãos, é uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, uma palavra de carinho de Deus para as nossas vidas. Em alguns momentos, nós temos a impressão de que nós estamos largados no mundo, que a gente foi deixado, de que Deus nos abandonou. O próprio salmista, em vários salmos ele escreveu, mas um deles, salvo engano, expressando as palavras do Senhor Jesus, do Messias, acho que é Salmo 22, né, que fala do sofrimento do Messias. O próprio Senhor disse: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? O salmista também escreveu: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre. Jó se lamentou tantas vezes. Nós, às vezes, temos medo de nos lamentar. E lamentação não tem nada a ver com blasfêmia. Blasfêmia é censurar, reprovar, rejeitar o poder, o amor e a misericórdia de Deus. Lamentações de Jeremias, por exemplo. Então seria um livro de erros, um livro de faltas, um livro de blasfêmias? Não.
É um livro de lamentações. Aquele que está feliz canta. O apóstolo Tiago disse: e se está alguém entre vós contente, cante louvores. Se está triste, ore a Deus. Lamente-se a Deus. Porém, se alguém entre vós enfermo, chama os presbíteros da igreja, ungindo com azeite em nome do Senhor, a oração da fé salvará o doente. Lamentação faz parte da nossa fé. Parece discrepante, mas tem tudo a ver com fé. Eu só lamento dos meus problemas para alguém que eu confio, eu acredito que possa me auxiliar de alguma forma. Irmão, me ajuda com isso? Eu não vou falar com um estranho. Olha, você me empresta um dinheiro? Você me leva num lugar? Eu vou falar com alguém conhecido, porque eu quero eliminar as probabilidades de não ser atendido. Você ora para o diabo ou ora para Deus? Você ora para o Senhor, porque você sabe que é com Ele que é o teu relacionamento. E essa palavra vem dizer a todos nós que hoje Deus está trazendo conforto para as nossas almas, irmãos. Glória a Deus. Conforto para o nosso coração. Conforto para o nosso espírito. E vem, irmãos, reafirmar, ratificar o que a palavra sempre disse, que em todas as coisas somos mais do que vencedores. Porque o Senhor te chama bem-aventurado sendo pobre, bem-aventurado estando em choro, bem-aventurado sendo manso, isso é muito bom, bem-aventurado tendo fome e sede de justiça, bem-aventurado sendo misericordioso, bem-aventurado sendo limpo de coração. Então os irmãos veem que não é só nas nossas qualidades que o Senhor nos vê em bem-aventurança, nos vê em bem-aventurança também nas nossas fraquezas. O que o apóstolo Paulo dizia? Quando estou fraco, aí estou forte. Santo é o Senhor, porque a força se aperfeiçoa na fraqueza. A força cresce na fraqueza. Quanto menor o perfume, melhor a essência, mais caro, mais raro, mais precioso. Bendito seja Deus. Talvez alguém tenha achado você, ou nós mesmos nos achado pequenos, o Senhor te diz, até nisso você é bem-aventurado. O reino de Deus, irmão, nunca foi de gente grande. Reino de Deus nunca foi de forte. A palavra diz que o Senhor esconde os seus mistérios aos sábios e entendidos e revela aos pequenininhos. Glória, glória a Deus. E assim dizia a palavra, porque assim te aprove, ó Pai, revelar os teus mistérios. E esses pequenininhos, a quem Ele revela os seus mistérios, Ele faz eles serem promovidos de servos a amigos de Deus. Irmão, essa palavra, bendito seja Deus, aleluia, está sendo pregada para os amigos de Deus. Pode dar glória a Deus aí onde você estiver. Essa palavra é pregada para os amigos de Deus. O inimigo tem lutado contra tudo que você faz, com todas as forças. Mas o Senhor te diz, tu és o meu amigo. Amigo meu não morre na mão do diabo. Glória, glória a Jesus, aleluia. Eu acordei, irmão, eram não me lembro ao certo, mas não eram 6 horas da manhã, tive aula muito cedo, e o Senhor me tocando com essa palavra, e o Senhor quer falar com todos nós, tinha que ser na hora certa, é na hora que Deus quer mandar, e o Senhor chama todos os seus amigos, e diz, dos amigos a gente espera sempre o melhor, dos amigos a gente espera sempre apoio, mas Deus cria expectativa no homem? Claro que cria, irmãos, e se decepciona, viu, irmãos? Haja vista, quando veio o dilúvio, Deus se arrependeu de ter feito o homem, porque Ele esperava dos amigos um reconhecimento, Ele esperava dos amigos uma proximidade maior. Irmão, glória a Jesus, aleluia, não decepciona o teu Deus, não decepciona a tua fé, aproxima-te de Deus, da maneira que der, com as forças que você tiver, não é com a força da nossa igreja, não é com a força do ancião, é com a força da palavra de Deus. Aproxima-te do Senhor através dessa palavra, e não permita que nada venha minar a tua fé, nem a alegria do teu coração. E aqui ele chamava todos de bem-aventurados. E ele fazia questão de deixar claro que ele tinha relacionamento com aqueles que tinham relacionamento com ele.
Certa feita, estava o Senhor fazendo uma pregação, levantou-se alguém e com grande voz exclamou: bem-aventurado o ventre que te gerou, bem-aventurados os peitos que te amamentaram, exaltando o Senhor, a sua família, e o Senhor vai e responde: mais bem-aventurado são aqueles que ouvem a palavra do meu Pai e aguardam no coração. Aleluia! Nunca quis honra, irmão, ele sempre quis fidelidade, e o Senhor recomenda a todos nós: seja fiel no pouco, Deus te vai colocar no muito. Deus tem obra para fazer na nossa vida, não é do nosso jeito, não é no nosso tempo, é da maneira que Deus quer operar. Irmãos, eu estou sentindo uma presença de Deus por essa palavra, e creio que ela também vai cumprir na minha vida. Bendito seja Deus. Ainda fiz minha oração aqui junto da Irmandade, colocando a minha vida, a vida do irmão N, a nossa vida na mão de Deus, e o Senhor já está falando pela sua palavra: Deus também é meu amigo, irmãos, amigo de todos nós, e como dizia os irmãos, que Ele espera alguma coisa de nós. Ele veio, falou, confortou, consolou, como quem diz: não fica assim, todo mal uma hora passa, assim como o bem também passa. Entretanto, você tem que ser temperado, você tem que ser luz, você é meu amigo, bendito seja Deus. Imaginemos nós, irmão, trabalhando numa empresa de alto escalão, não sei que empresa seria, mas enfim, e todo mulambento, mal vestido, maltrapilho, mal cheiroso, sem barba feita, mesmo que use barba, mas bem arrumadinho, bem mal penteado. Você é um representante daquele, ali vai o diretor da Coca-Cola, aí vai o presidente da Globo. Fica ruim, fica feio, irmão. Você é um representante de Jesus Cristo. Senhor te pôs um crachá espiritual no peito e te chama essa noite de embaixador de Jesus Cristo, embaixador do reino de Deus. Onde você passa, ali vai o irmão Joãozinho, ele é um servo de Deus. Mesmo que ele outro seja da macumbaria, seja católico, cada um tem sua religião, ali vai o fulano de tal, ele é crente, ele é um servo de Deus. E da mesma forma, quando você falha, mas você não é crente, seja bem-aventurado, irmão, que as tuas fraquezas você não precisa esconder de ninguém e também não precisa mostrar. Você tem que confessar a Deus as suas faltas, mas mostrar a tua nudez você também não deve. Senhor, fortalece o meu coração. Irmãos, vou contar uma coisa para a Irmandade que acho que nem minha esposa sabe. Faz muitos anos isso, lá no tempo da CCB, eu ia fazer uma reunião familiar na casa da irmã Paula. Irmã Paula era uma mulher, já faleceu, ela morreu com 109 anos, ela já era idosa, ela foi catar cavaco para fazer fogo, caiçara, criada na beira da praia, e um cavaco, acho que de aroeira, bateu no rosto dela aqui. Ela devia ter uns 16, 18 anos. Ela já estava com 90 e aquela ferida não fechava. Aquilo era aberto, por vida no rosto dela, às vezes pulgava. E eu fui fazer uma reunião familiar na casa dela. Quantas e quantas vezes eu cheguei lá na casinha dela para fazer o culto e ela estava pitando com o cachimbinho dela. Quantas vezes, foram anos a fio. Nunca, ela escondia o cachimbo, uma vez ela escondeu o cachimbo na mão, a cinza caiu na mão dela, queimou, ela jogou o cachimbo longe. E eu fingi que não estava vendo nada. Quando ela estava perto de falecer, eu fui visitar ela na casa dela, estava ruim, ele foi para o hospital, teve derrame, veio para casa, já na ânsia da morte. E ela tentou falar, e eu não consegui entender, porque ela estava. Aí fiquei sentadinho do lado dela, ela passou a mão do lado da cama, achou o cachimbo, eles chamam de pito, achou o pito, que era bem bonitinho, de bambu, com cabinho de bambu, eu não sei como é que chama aquele negócio, põe o fumo de bambu, bem bonitinho, devia ter a idade dela, que ela fuma desde menina, fumava, e pegou aquele pito, pôs na minha mão o cachimbo, como que disse, fica, eu não preciso mais dele. Eu segurei, fiquei ali um pouquinho dela, e é para eu levar embora, irmão Paulo? Ela conseguiu dizer que era que sim, fui levando embora, cheguei na minha casa, recebi notícia que Deus tinha acabado de levar ela. Na última hora, ela se desprendeu daquilo que fazia mal para ela. Aleluia, Jesus.
Parece que eu estou vendo, irmão. Irmão, não tenha medo de nada. Só se preocupe em ser luz na presença de Deus. Se preocupe em irradiar a luz de Jesus Cristo. Se preocupe em dar bom testemunho. Não se esqueça, irmão, por velho, por novo, por sabido, por indouto que sejamos, a morte vai chegar a todos nós. Não vivamos dissolutamente aqui, achando que as coisas vão correr de qualquer jeito, irmão, porque uma hora nós vamos ter que prestar contas a Deus, e o Senhor quer te achar bem-aventurado. A palavra que diz, não sou eu, que o Senhor nos quer achar aprovados na sua presença. A lei diz que se houver, principalmente a LEP, Lei de Execução Penal, diz que se houver, a lei só retroage, você só pode voltar à lei no passado se for para beneficiar o réu. Se for para prejudicar o réu, de maneira nenhuma. Por exemplo, você não pode tirar essa Bíblia daqui, hoje. E eu fiz isso hoje. Amanhã foi lançada uma lei de que é proibido. A lei não pode retroagir no tempo. De amanhã em diante, eu posso ser condenado por aquilo. Entretanto, se foi feita uma lei que a partir de agora não tem mais problema tirar a Bíblia do lugar, a lei pode voltar atrás para me absolver. Ainda que eu esteja preso, eu sou liberto de onde estiver. Quando há retrocesso da lei, milhares são colocados na rua, os irmãos têm visto isso. Irmão, bendito seja Deus, o Senhor quer nos achar aprovados. E não acha, os irmãos, que Deus é acusador, Jesus Cristo é advogado. João escreveu, filhinhos, não pequeis, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Porém, se pecardes, saibais que há um advogado para com Deus Pai, que é Jesus Cristo nosso Senhor. Advogado, irmão, como tem o louvor, advogado fiel, advogado defende. Quem nos acusa é Satanás e os seus adeptos. E a palavra não vem te acusar, a palavra vem te dizer, amigo, tu és bem-aventurado na minha presença. A palavra vem para nos chamar de amigos, irmãos. Queira Deus que a nossa Irmandade ouça essa palavra com o coração aberto. Queira Deus que a nossa Irmandade dê ouvidos à palavra de Deus. E não brinque de ser crente, irmão, porque o diabo não brinca de ser diabo. Não vacile, irmão. Não deixe o tempo te engodar. Amanhã eu faço, amanhã eu vejo, amanhã eu resolvo, e o tempo vai passando. Muitos que deixaram alguma coisa para resolver hoje, dormiram ontem e não acordaram mais. E nós não podemos, irmão, dar lado para o adversário. O diabo não abre porta, mas o que você deixar aberto, ele vai passar. Receba essa bem-aventurança em nome de Jesus Cristo. Se o sal é muito cáustico, é muito forte, ele também amarga a comida. Uma comida sem sal também não há quem coma. Simples como a pomba, prudente como a serpente. Glória ao nome do Senhor. Se a tua luz está, irmão, embaixo do alqueire, se a tua luz está debaixo da mesa, não que você precisa se mostrar, enfim, parecer melhor do que os outros, não, mas deixa a luz de Deus resplandecer na tua vida, deixa que o mundo saiba que você é um servo de Deus. Irmão, como eu vou mostrar minha luz? Eu vou mudar minha vestimenta, eu vou mudar minha aparência física, irmão? Muda a tua alma, muda o teu espírito. E a tua luz aparecerá, irmão. Ninguém pode esconder uma casa, um palácio edificado numa torre alta, num monte. Ninguém pode, irmão. Uma cidade edificada sobre a montanha, quem vai esconder ela? Ela está mais alta do que tudo. Ainda que você seja um vagalume na escuridão, se você não parar de brilhar, Deus te enxergará todos os dias da tua vida. Então recebamos, irmãos, essa boa palavra, que ela ache guarida nos nossos corações, que a Igreja de Deus reflita bastante, não dando-nos, irmãos, a briga, a contenda, brigando por causa de placa, brigando por causa de estudo bíblico. A própria palavra fala que a sabedoria do homem é loucura para Deus. Nós temos incentivado a nossa Irmandade a conhecer as Escrituras. Qualquer um que põe conhecimento literal na palavra de Deus, humano, essa palavra aqui, irmão, é uma mata virgem. Sem o guia, que é o Espírito Santo, o homem se perde nela e nunca mais se acha, irmão, nunca mais. Só os irmãos veem que em muitas obras de feitiçaria usam os evangelhos, não é? Os próprios evangelhos para fazer trabalho. Quando se perde, nunca mais se acha, irmão. A palavra de Deus, ela é santa, ela é viva. A sabedoria do homem é animal e diabólica, ela pende para o pecado, porque é um tabernáculo de carne,
pende para a carne, no mundo carnal, no mundo material, mas a palavra de Deus é imaterial, ela é espiritual, ela é viva, ela pulsa dentro do nosso coração, e essa palavra quer achar guarida nos corações. Glorifica a Deus aí onde você está agora, abre o teu coração e peça a Deus: Senhor, põe a tua palavra dentro de mim, esconde a tua palavra em mim, Senhor, e eu também a esconderei do pecado, do mal, da lascívia, da inveja, das más conversações, da ira em demasia. Senhor, abranda o meu coração. Senhor, ajuda-me a compreender melhor as tuas coisas. Irmãos, eu vejo aqui por essa palavra um rio de água calma, irmão, um rio de água pacífica. Deus está derramando a santa paz de Deus em muitos corações. Você tem estado muito atribulado, muito inquieto, muito preocupado, e o Senhor te diz: fique em paz em nome de Jesus. Receba a paz de Deus na tua vida. Não deixa o adversário fazer de você refém do imediatismo, do já, do agora. Senhor, se tu fizer agora era tão bom, mas se não fizer, glória a Deus. Fortifica o meu coração para esperar. Receba hoje esse tempero santo da palavra do Senhor. Receba hoje esse ânimo da palavra de Deus. Receba hoje esse carinho de Deus para com a tua vida. E seja fortalecido, ainda que as tuas forças sejam pequenas. Hoje o Senhor te dá uma vitamina espiritual pela palavra. Aleluia! Glória a Deus nas alturas. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda que você se ache sem força, sem coragem para continuar na tua jornada, em nome do Senhor Jesus, receba a força da palavra de Deus. E o Senhor repete: amigo, eu amo a tua alma. Glória, glória a Deus. Qual é a nossa alegria, irmão? É ter um amigo próximo, é ter aquelas pessoas que nós amamos próximo, e o Senhor já falou isso lá no começo, lá quando tudo começou: eu vou ao Pai, mas não vos deixarei órfãos, vos enviarei o Espírito Santo Consolador para vos guiar em toda a verdade. Eu vou ao Pai preparar-vos lugar, porque eu quero que onde eu esteja, estejais vós também. Glória a Deus. O Senhor te quer perto dele. Alamaia. Glória a Jesus. O Senhor te quer perto dele na sua glória. O Senhor te quer perto dele no reino do céu. O Senhor te quer perto dele em oração. O Senhor te quer perto dele em adoração. Ida e amuia. Receba, irmão, essa palavra na tua vida. Abraça ela e prepara-te para essa viagem maravilhosa que é, irmão, rumo a Jerusalém celestial. Aqui nesse mundo as coisas se sujeitarão a ti, porque o poder da palavra está na tua vida. Está em todos nós, irmão. Vamos nos preparar como peregrinos em terra estranha. A qualquer momento o nosso trem, a nossa embarcação partirá. Ia lá, Massalaia. E nós estaremos, glória a Jesus, com a nossa bagagem preparada. E se porventura, irmão, de hoje para amanhã, o anjo da morte vier buscar alguns de nós, nós possamos dizer: ora vem, sem demora, Senhor. Eu estou te esperando. O tempo que tu me der tá bom demais, porque eu vivo por Cristo e para Cristo. Entretanto, irmão, esforcemo-nos, pois a palavra quer dar vida e vida com abundância a todos nós. Recebamos a palavra. Deus seja louvado. Amém. Marquinho, vem orar. Aproveita que você chegou, já vem orar para nós. Você sabia que você vinha, né? Você já estava no jeitinho aí, né? Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus em santa oração. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia, glória, glória, glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Soberano e eterno Deus, Senhor, estamos aqui mais uma vez diante da Tua presença, Senhor. Aleluia, Deus. Agora, meu Deus, em ato de agradecimento, ó Pai, nesta, Senhor, noite, ó Pai, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, abençoar a vida de cada um, Senhor, que tem, Deus querido, Pai amado, trabalhado na obra, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, também queremos te dar graça, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, ó Pai. O Senhor, Deus querido, tem nos livrado, Senhor, do mal. Sim. O Senhor tem cuidado, Senhor, dos nossos familiares.
Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, te damos graças, Senhor, por cada hino entoado, Senhor. Meu Deus, por cada, Deus querido, músico, musicista, organista, Senhor. Meu Deus, por cada obreiro, Senhor, que tem trabalhado, Senhor, nesta obra, Senhor. Não tem medido esforço, Senhor, e feito, Deus querido, um trabalho por amor, ó Pai. Meu Deus, te damos graças, Senhor, por esta palavra que o Senhor enviou, Senhor, que eu creio, meu Deus, que já tocou em nossos corações, Senhor, que já saímos glorificando o Teu santo nome, ó Pai. Ó meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, perdoe pelas nossas falhas, ó Pai. Sim, Senhor, nos mostre, sim, Senhor, Senhor o melhor Jesus. caminho, Senhor. Aonde, Deus querido, nós estivermos errando, Senhor, meu Deus, que nossa mente seja aberta, Senhor, que o Senhor possa trabalhar, Senhor, em nossos corações, que o Senhor possa, Senhor, em nome de Sim, Jesus Deus. Cristo, mostrar, Senhor, o verdadeiro caminho, Senhor, Sim, que é ó te Deus. servir com amor, com alegria, Senhor. Ó Deus, em nome de Glória a Jesus Deus. Cristo, ó Pai, trabalha, Senhor, no coração da igreja, Senhor. Trabalha, Senhor, sobre a vida, Senhor, de cada um que está nos assistindo pela internet, Senhor. Entra com providências, ó Em Pai. nome do Aqueles Senhor que estão Jesus. clamando, que estão buscando, que estão pedindo, Senhor, por um milagre, Senhor. Que o Senhor possa trabalhar, ó Pai. Que o Senhor Sim, possa cuidar, Jesus. meu Deus. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Aonde tiver enfermidade, Senhor, que o Senhor possa visitar, Senhor. Que o Senhor possa livrar de todo o mal, ó Pai. Meu Deus, onde há falta de alimento, Senhor, que seja suprida a necessidade do seu povo, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós te clamamos, nós te pedimos por um milagre, Senhor, Sim, porque Senhor. nós cremos na tua palavra, Senhor. Nós cremos, Deus querido, que o Senhor é em nossas vidas, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa a vida do teu povo, Senhor. Sim, Ó Senhor. Deus amado, Deus querido, Deus fiel, nos ensina, Senhor, nesta noite, Senhor. Nos ensina a ser verdadeiros adoradores, ó Pai. Nos livra, ó Pai, do mal, de todas as coisas deste mundo que não te agrada, Senhor. Ó Deus querido, Deus amado, Pai, nós te pedimos, Senhor, e não em nosso nome, mas em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina eternamente. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus Aleluia, nas Jesus. alturas. Santo, Aleluia. santo, santo. Aleluia, é o Senhor. Jesus. Deus Glória. seja louvado. Amém. Deus abençoe, Marquinhos. Vamos cantar o hino 342 para a gente encerrar, irmãos? 342. Glória a Deus, glória a Deus.
Glória a Deus. Irmãos, no ano de 2013, mais ou menos, 12 para 13, nós começamos a fazer o nosso inário, as letras do inário. A música é domínio público, então a gente precisava refazer as letras. E ainda essa semana, no sábado de manhã, antes de vir aqui no culto das irmãs, eu estava mexendo nos papéis antigos, lá no cesto de vime que tem lá na sala de casa, e achei a letra desse hino, que eu comecei a escrever ela lá em 2012, em abril de 2012, e ela está no nosso inário, nem lembrava que tinha escrito, mas Deus deu a graça de pôr um pouquinho da nossa força, do nosso trabalho na obra de Deus. Deus deu a graça de escrever a letra desse hino também, desse 263, e outros que eu não me lembro, ao longo do tempo a gente vai mexendo, vai lembrando, porque nós não pusemos, todos os direitos autorais são da igreja, e é de domínio público, então pode usar aqui, pode usar em qualquer igreja, porque é da obra de Deus o inário, então não vai em nome de ninguém, porque a única honra tem que ser dada ao nosso Deus. Vamos fazer a oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Não esqueça, irmãos, de se inscreverem aí no canal, de deixar o seu like e de seguir sempre a nossa igreja aí nas redes sociais, que a gente está sempre à disposição da Irmandade. A paz de Deus, a graça de Jesus e a palavra estejam nos nossos corações. Amém.